Nossa mensagem de hoje, pessoal, é a mensagem número 7, melhorar para progredir, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15, onde Jesus diz assim: e a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Isso é uma fala de Jesus, né, nesse trecho do Evangelho. E Emmanuel comenta: melhorar para progredir eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Essa mensagem e esses comentários que Emmanuel faz aqui me lembram uma afirmação que a gente ouve muito dos professores budistas, quando eles falam que as qualidades, lá eles chamam de qualidades búdicas, aqui a gente chamaria de virtudes divinas, estão incessantemente disponíveis para todos nós, né? Porque tudo que existe no mundo emana de uma mesma fonte, né? Então é aquilo que a gente sempre tem dito aqui: Deus é onipresente e Deus é o infinito. Então significa que nós temos infinitas possibilidades à nossa disposição a cada momento da nossa vida, seja no plano encarnado, seja no plano desencarnado. E o que a mensagem está nos lembrando aqui? Apenas que para a gente acessar essas possibilidades, que são possibilidades de paz, de sabedoria, de equilíbrio, etc., nós precisamos apenas purificar nossa mente e nosso coração, né? Por que purificar nossa mente e nosso coração? Porque nós ainda temos fortes doses de apego a determinadas coisas, aversão a outras e indiferença a uma grande parte, a maioria das coisas com as quais a gente se depara. A gente sequer percebe a sua existência, né? Inclusive hoje já existem estudos da psicologia que falam sobre a percepção seletiva, né? O que é a percepção seletiva? Percepção seletiva, ela funciona assim: por exemplo, a gente nunca prestou atenção num carro que está aí circulando todo o tempo. Aí de repente alguém fala naquele carro, fala: olha, eu acho que é uma boa opção para você, se você comprasse, quem sabe. Aí você começa a ver aquele carro a toda hora na rua. Por quê? Porque simplesmente passou a prestar atenção. Eles estavam ali passando na nossa frente a todo momento, mas a gente não prestava atenção. Então, no caso dos nossos estudos espirituais, isso significa o quê? Que quanto mais nós direcionarmos nossa atenção para os benefícios espirituais, quanto mais importância e prioridade nós dermos ao desenvolvimento espiritual, mais nós vamos conseguir enxergar em todos os momentos da nossa vida oportunidades para esse crescimento, oportunidades para acessar essa fonte de bem-estar interno que nós temos, né? Que está disponível para nós, mas que está obscurecida pela nossa própria cegueira. Por isso que quando a gente estudou aqui a questão da ignorância espiritual, a gente viu que a definição da ignorância espiritual é justamente cegueira, né? Como representada por um homem vendado, né? Com vendas nos olhos e com a bengalinha de cego caminhando sem saber direito por onde é que está andando, né? Porque a gente tem que apurar os nossos olhos, apurar os nossos ouvidos para, inclusive, atender aquela recomendação de Jesus, quando ele diz que precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir.
Porque nós temos olhos e ouvidos, né? Todos nós aqui temos visão e temos audição saudáveis. Mas ouvir é diferente de escutar, né? Escutar é a capacidade de captar os sons. Agora, ouvir é ter a capacidade de entender o que está sendo dito. Isso, principalmente na questão dos ensinamentos espirituais, é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente ouve os ensinamentos e não capta toda a sua profundidade, não capta toda a sua extensão. A forma como a gente vem fazendo aqui nos nossos estudos aos sábados, inclusive a gente vai vendo à medida em que a gente relê o Evangelho, né? Porque nós não estamos na primeira leitura, já fizemos algumas leituras, a gente percebe conteúdos que em leituras anteriores a gente não tinha percebido, né? E quanto mais nós purificarmos nossos corações e nossas mentes, mais nós vamos ter capacidade de ver e mais nós vamos ter capacidade de compreensão e de apreensão dos conteúdos espirituais. A nossa proposta aqui, inclusive, tem sido exatamente, a gente tem estudado o Evangelho conjugado com o estudo da roda da vida, do budismo, né? Exatamente para que a gente possa lançar mão de todas as ferramentas que a gente tem, justamente para ampliar essa visão. E a ampliação dessa visão é o que Emmanuel está chamando aqui de melhorar para progredir. Nossos olhos se aprimoram, nossos ouvidos se refinam, então a gente capta mais nuances, né? Mais sutilezas, porque esse é o ponto. Nós temos que sutilizar a nossa percepção. Nossa percepção ainda está muito grosseira, muito voltada apenas para o material, né? A gente traz hábitos tanto dessa existência como de existências anteriores que fazem com que a nossa atenção seja frequentemente atraída por questões meramente materiais, meramente de sobrevivência, meramente de manutenção de bens, meramente de aquisição ou conquista de posição, coisas dessa natureza, né? A gente ainda se envolve, às vezes, muito e se perturba com as próprias notícias que vê na televisão, no rádio, na própria internet, né? Que hoje é um meio de comunicação muito intenso, mas que traz nele misturado tanto coisas magníficas como também coisas que acabam não ajudando muito a gente nessa empreitada de desenvolvimento espiritual, né? Então, é por isso que Emmanuel diz que melhorar para progredir é a senha da evolução. Porque quando a gente começa a melhorar com esse intuito de progredir espiritualmente, nós começamos, inclusive, a conseguir ter mais discernimento para separar o joio do trigo, né? Para perceber quais são as informações e quais são as afirmações que realmente nos elevam e quais são aquelas às quais a gente não deveria dar tanta atenção, porque elas muitas vezes rebaixam até o nosso padrão vibratório, porque nos deixam mais negativos, né? Você estava falando até agora há pouco, Benedito, da música, né? Até a música é assim, né? Dependendo da música que você ouve, seu padrão se eleva ou seu padrão se deprime, né? Então, quando nós vamos melhorando nesse caminho, nós vamos aprendendo a fazer essa separação do joio e do trigo, ou seja, nós vamos aprimorando, para colocar isso numa linguagem moderna, a nossa percepção seletiva. Nós vamos selecionando melhor o que vale a pena perceber e absorver e interiorizar, e o que é melhor renunciar. Todos os ensinamentos espirituais falam da renúncia, né? E a renúncia às vezes é muito mal compreendida, mas a renúncia ela simplesmente significa isso, ela não significa alguma coisa triste, de abandono do que é bom, não é isso, muito pelo contrário. A renúncia significa um poder de discriminar o que é bom e o que é ruim e de renunciar ao que é ruim, para que haja espaço para o que é bom. Porque a nossa atenção funciona da seguinte forma: se nós estamos prestando a atenção em algum objeto, significa que todo o restante ali naquele momento não está fazendo parte da nossa percepção. Então, se a gente não seleciona bem aquilo para o qual nós vamos direcionar a nossa atenção, a gente desperdiça energia e não avança no caminho espiritual, né? É por isso que Emmanuel fala aqui que mesmo que a gente suspire por se elevar espiritualmente, não basta essa aspiração, é preciso que essa aspiração se converta em ações concretas, né?
inclusive de acordo com a própria mensagem que nós sorteamos na semana passada, que é na palavra e na ação, né? É preciso que a gente converta a visão que o Evangelho desenvolve em nós em ações, em falas que realmente nos elevem e possam elevar também aqueles ao nosso redor. E nós temos o modelo e o exemplo em Jesus, né? Jesus, a vida inteira dele, os seus 33 anos, inclusive quando criança, estava sempre produzindo ações e construindo falas produtivas, positivas, né? Enobrecedoras, enriquecedoras, até curadoras, né? Falas que aumentavam a fé, que aumentavam a confiança, né? Que aumentavam a autoestima das pessoas, que lembravam as pessoas de que elas são seres divinos, que por mais que a sua situação esteja no momento difícil ou parecendo sem sentido, há dentro de cada um aquele reino divino, né, de luz infinita, que, como nós dissemos aqui no começo, está à nossa disposição. Então, o que a mensagem de hoje nos convida é a atentarmos, durante essa semana em especial, para esse exercício de melhora de nós mesmos, porque à medida em que a gente for melhorando, nós vamos também aproveitando melhor as oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece. Ok? Algum comentário mais? Eu acho que a mulher, por exemplo, ela tem uma percepção mais aguçada, eu não sei se é de uma percepção de interesse. Por exemplo, a mulher sabe se uma amiga ou um amigo, qual o tipo de roupa que usou ontem. Eu não gravo isso, eu nem sei. Às vezes eu conto com um amigo meu, ele estava vestido de quê? Eu sei que de terno não estava, com a cor da camisa, eu não sei. Mulher normalmente sabe tudo. Ela bate assim, faz um raio-x e fica sabendo o que é, né? Dessa percepção, que não sei se é positivo ou negativo, né? Um crime até é positivo saber, né? Porque ajuda a polícia a saber de que roupa o indivíduo estava usando. Olhar os detalhes. Né? O segundo item que eu queria colocar é com relação ao avanço da tecnologia. Que hoje eu vi uma notícia, eu não peguei ela do caminho para o fim e depois só os comentários. Não sei em que país foi, mas eles inventaram agora um cobertor que capta o cheiro do pai e da mãe e o batimento cardíaco do pai e da mãe. De tal sorte, quando você coloca o filho no braço, ele capta tudo, que é o seu cheiro, o batimento cardíaco e como é que se diz? O cobertor está com você. Então, é com aquela última pessoa, ou o pai ou a mãe. Certo. De tal sorte que você coloca a criança, se ela estiver chorando sem o cobertor, você coloca o cobertor, ela sente que aquilo é o batimento do pai ou da mãe, do último pai que ficou com a criança. Né? Quer dizer, é uma situação que para mim é um avanço tecnológico, tira do ser esse sentimento maior. Futuramente dá essa impressão que qualquer um equipamento vai substituir o ser humano em termos de sensibilidade, de calor humano. Isso me preocupou, né? Porque eu acho que esse contato mãe-filho, mãe-pai, filho-pai, eu acho que ele é extremamente importante, sobretudo para transmitir, né, as sensações, o conhecimento, que quer queira, quer não, os pais, os filhos, né, ainda que criança, percebem a sensação que o pai está tendo naquele momento, se é de pavor, se é de terror, se é de alegria, e a ciência, e isso ocorre até quando ela está dentro da barriga da mãe, né? Sim. E de repente você parece que está o quê? Iludindo uma criança que o pai está ali, que a mãe está ali, não sei.
E a terceira consideração, eu vou fazer apenas do questão de uma coisa que você colocou no começo, que no meu entendimento houve uma troca. Você falou que a diferença entre ouvir e escutar, e aí na sua exposição você colocou ouvir como se fosse escutar, e escutar é como se fosse ouvir. Eu entendo que o escutar é prestar atenção, ouvir é... Alguém gritou ali, eu estou ouvindo um barulho, mas não sei o que a pessoa está falando, estou discernindo, né? Esse seria o ouvir. Isso é ouvir. Agora, escutar é quando eu ouço alguém pedindo socorro, agora eu estou escutando o que ela está dizendo. Isso é que eu percebo. Eu vou até checar isso aí, porque tem uma diferença entre os dois, não sei se eu inverti, mas eu vou checar. Porque no Evangelho Jesus diz, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, né? Parecendo que ele dá exatamente o significado de prestar... Na verdade, isso pode ser, mas eu vou ter que consultar isso aí para a gente ver depois, a gente pode verificar. Isso. Com relação às suas outras duas considerações, a do bebê, por exemplo, ela é bem interessante porque ela remete exatamente ao estudo que nós estamos fazendo aqui na segunda parte, né? De que o conteúdo interno do observador, que no caso aí é o bebê, né, influi na percepção que esse observador vai ter do seu objeto, né? Então a gente citou aqui o exemplo das fotos, que muitas vezes a gente se emociona com uma foto de um filho, como se ele tivesse presente, né? Então eu acredito que esse fenômeno, o que a tecnologia conseguiu fazer foi reproduzir, porque se você reproduz o batimento cardíaco e o bebê ele não tem linguagem verbal, né? Então ele vê muita linguagem não verbal, ele reconhece, como se for, para ele é a mãe, é a presença da mãe. Sobre isso ser positivo ou negativo, eu acho que tudo depende do uso, né? Porque você falou assim, iludir a criança, às vezes, por exemplo, vamos imaginar que numa situação em que a mãe, sei lá, desencarne ou qualquer coisa muito cedo e tal, e a gente consiga ter essa ferramenta que reproduz a presença materna e que tranquiliza o bebê e que permite a ele um desenvolvimento melhor, né? Ou a mãe não está em casa por algum motivo, em algum momento, e tem como confortar o bebê com aquilo. Então, eu acho que a tecnologia, no meu entendimento e pelo que também nos ensina a doutrina espírita, ela não é boa nem má, ela é neutra, né? Sabendo utilizar, né? Exatamente, depende de como nós vamos utilizar, né? Então eu acho que é uma coisa que pode ser boa, né? Mas a gente precisa saber usar dentro de padrões, porque se a gente tiver a visão espiritual, a gente vai usar para confortar, né? Que você chegou a usar o termo e usar para iludir. Não, se for para iludir, então não está sendo um bom critério. Então a tecnologia, eu acho que a gente tem que ter um critério. E os melhores critérios eu acho que são sempre os critérios espirituais, ou seja, para consolo, para alívio, né? Para acalmar, né? E para trazer tranquilidade, proteção e acolhimento, sensação de acolhimento à criança, né? E a primeira era que você falou... Percepção que a mulher tem. A percepção da mulher. Eu estava tentando lembrar, porque eu li um livro, não sei se você já leu, Os Homens são de Marte e as Mulheres são de Vênus. Eu não li, não. Onde o autor explica, segundo a ótica dele, baseando na evolução da espécie humana, por que nós homens temos uma visão muito focada, né? E as mulheres uma visão mais periférica, assim, perfeita. Nós fizemos, inclusive, quando eu estava na Nova Acrópole, fizemos um exercício que o professor fez, pedindo para que todo mundo fechasse os olhos. Aí todo mundo fechou os olhos. E aí pediu, descrevam agora aqui a sala. As mulheres deram um banho, né? Tem não sei o que, não sei aonde, tem uma televisão não sei aonde, tem não sei o que. Então, o autor desse livro, As Mulheres, Os Homens são de Marte, as Mulheres são de Vênus, ele explica que o cérebro masculino e feminino se desenvolveram de forma diferente, porque lá na pré-história, o homem tinha que sair para caçar. Era ele que provia os alimentos, né, para tribos dele, né? E a mulher ficava em casa cozinhando e cuidando do bebê. Então ela tinha que prestar atenção na cozinha, e se o bebê chorasse, ela tinha que estar atenta, porque, inclusive naquela época, podia ser caso de vida e morte, podia ser um animal invadindo lá, alguma coisa assim, né? Então ela desenvolveu, o cérebro feminino foi desenvolvendo essa habilidade de olhar o entorno.
E o homem, para caçar, ele tinha que olhar as caças, os animais eram rápidos e tudo, então ele saía e ele focava para atirar a flecha e não perder a caça, porque aquilo podia representar a alimentação deles ou a desnutrição de toda a comunidade. Eu achei uma explicação bastante interessante, né? Porque realmente isso é uma característica hoje que a gente percebe, embora toda regra tenha exceção, mas as exceções confirmam a regra, né? De um modo geral, as mulheres têm essa visão maravilhosa para ver os detalhes, né? Para observar tudo em volta, e a gente tem essa capacidade de focar, né? De assumir uma tarefa e o que está em volta não nos perturbar, né? Ou pelo menos a gente ficar indiferente. E eu acho que aí se aplica a mesma coisa que a gente falou para a tecnologia, que você tinha citado, né? Tudo vai depender do uso que nós vamos fazer, né? De entendermos a complementaridade que existe nesse mundo dual, né? Tem masculino, tem feminino. E do ponto de vista espiritual, o que eu entendo é que a gente deve trabalhar para que os opostos não se oponham, mas sejam complementares, se complementem. Como na natureza, lá na pré-história, se complementavam, né? Cada um fazia as tarefas que lhe competiam e toda a comunidade tinha aquilo de que precisava, né? Eu acho que hoje, na nossa civilização, como a gente já tem essa herança, né? Os homens, uma mente mais uma percepção mais focada e as mulheres uma percepção mais abrangente, né? É uma questão de saber usar isso, né? De uma maneira positiva, sobretudo para a evolução espiritual. Inclusive em comunidades, né? O SEB, por exemplo, é bem interessante, porque você vai nos eventos, né? E você vê as mulheres desempenhando funções que são mais afeitas a isso, né? Como, por exemplo, organizar o bazar, né? Que aí é uma coisa cheia de detalhezinhos e tal, e os homens fazendo outras atividades que são exigem mais foco, né? E tudo para quê? Para o crescimento de todos, né? Sem aquela... O Lama, uma vez, inclusive, dando uma entrevista, eu achei super interessante, ele estava dando entrevista na rádio de Alto Paraíso, e teve aquela hora que na entrevista eles fazem aquele debate pronto, que eles chamam, né? Aí uma das coisas ele falou assim, feminismo. Aí o Lama respondeu assim, uma complicação dispensável. Porque o Lama disse assim, né, já temos tanta dualidade, para que a gente acentua as dualidades? Né? Não precisamos ser machistas. Você quer combater o machismo, não precisa ser feminista. Vamos integrar as pessoas. Né? Tanto é que dentro dos meios espirituais você não tem feminismo. Né? Você combate o machismo, mas você não tem feminismo. É uma questão de ajustar, até porque por causa das tendências naturais. Você não pode desfigurar, porque a gente vê muito na exacerbação do feminismo, que é uma desfiguração da mulher, né? Dos dons femininos que ela tem. Ela tem dons femininos, ela é feminina, né? Mas não precisa ser feminista, né? Nesse sentido, eu achei super interessante quando ele falou assim, uma complicação desnecessária, né? Ou seja, nós quando vamos procurar a solução baseada numa visão ainda muito estreita, muito dual, a gente acaba complicando as coisas e criando complicações desnecessárias.